Vivemos em tempos onde a palavra liberdade é repetida como um mantra, liberdade de expressão, de identidade, de escolha. Mas, quanto mais se fala de liberdade, menos se entende o que ela significa à luz da Escritura. E aqui entra o brilho da teologia reformada. A verdadeira liberdade não é fazer o que se quer, é ser liberto para fazer o que é certo. Neste episódio, desmascaramos mais uma ilusão. A ideia de que liberdade cristã é fazer o que dá na cabeça. Vamos descobrir que a liberdade que Cristo nos dá é espiritual, profunda e transformadora. A Confissão de Fé de Westminster começa com uma verdade gloriosa. A liberdade que Cristo comprou para os crentes inclui libertação da culpa do pecado, da ira de Deus, do domínio do pecado, da escravidão a Satanás e da maldição da lei. Não é apenas liberdade emocional ou psicológica, é uma liberdade objetiva, comprada com sangue, uma liberdade que nos tira da escravidão do inferno e nos coloca na família de Deus. É também uma liberdade para obedecer, não com medo servil, mas com amor filial. Essa liberdade já era experimentada em parte pelos crentes do Antigo Testamento, mas sob o Novo Testamento ela é ampliada. Libertação do jugo cerimonial, acesso mais pleno ao trono da graça e maior derramamento do Espírito Santo. Mas atenção! Liberdade cristã não é libertinagem. Não é autorização para pecar. Pelo contrário, é libertação do pecado para servir ao Senhor em santidade e justiça todos os dias da nossa vida. O segundo ponto central deste capítulo é a liberdade de consciência. E aqui, os reformadores foram radicais. A confissão declara que Deus é o único Senhor da consciência. Isso significa que nenhum homem, nenhum concílio, nenhum governo civil ou eclesiástico tem o direito de impor doutrinas ou práticas que não estejam enraizadas nas Escrituras. Obedecer a mandamentos de homens como se fossem preceitos de Deus é trair essa liberdade e atacar a própria razão. Jesus criticou duramente os fariseus que ensinavam doutrinas de homens como se fossem mandamentos divinos. E a história da Igreja está cheia desses abusos. O sinal da cruz no batismo, a proibição de comer carne às sextas, o celibato forçado do clero, jejuns obrigatórios e rituais não prescritos. A confissão denuncia essas práticas como usurpações da autoridade divina e mostra que a verdadeira obediência não é cega. Fé implícita e obediência absoluta a líderes humanos é idolatria disfarçada de piedade. Mas o problema não é só nas igrejas romanistas ou anglicanas. O próprio evangelicalismo moderno está repleto de proibições humanas sem base bíblica. Proibir dominó, batom, cinema, cabelo solto, tocar instrumentos, rir em público, tudo isso vem do medo da liberdade cristã. Essas regras não nascem da Escritura. Nascem da insegurança de líderes que acham que o Espírito Santo precisa de ajuda para santificar os crentes. A confissão também adverte contra os que abusam da liberdade cristã para justificar pecado. Liberdade cristã não é licença para a lascívia. É ser liberto das mãos dos nossos inimigos, para servir ao Senhor sem medo, em santidade e justiça todos os dias da nossa vida. Isso é poderoso. O objetivo da liberdade cristã não é autonomia, é santidade vivida diante de Deus. Por fim, o capítulo 20 afirma que a liberdade cristã não se opõe à autoridade legítima. Pelo contrário, ambas foram instituídas por Deus para se sustentarem mutuamente. Cristãos que usam a liberdade para desacreditar o governo civil, ou que pregam anarquia e rebelião em nome da fé, resistem à ordenança de Deus. Mas o mesmo vale para o governo ou igreja que exige obediência onde Deus não ordenou. Nesse caso, a resistência não só é permitida, é dever. A confissão é clara. Qualquer ensino ou prática que viole os princípios reconhecidos da fé, da adoração ou da piedade, pode e deve ser confrontado. Seja pelo poder da igreja ou pela autoridade civil, há momentos em que o erro precisa ser censurado. Não por desejo de controle, mas por zelo pela verdade e pela paz da igreja. No fim das contas, a verdadeira liberdade cristã liberta da culpa do pecado, rompe com o domínio de Satanás, anula o poder condenatório da lei e nos habilita a obedecer a Deus com alegria. Ela não é inimiga da lei de Deus, mas é inimiga da tirania humana. Ela não anula a autoridade legítima, mas rejeita a autoridade abusiva e não escriturística. Ela não incentiva o pecado, mas capacita a santidade.
Cristianismo sem máscaras é isso. Rejeitar o legalismo farisaico. Desmascarar o pietismo sem base bíblica. E recuperar a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Porque onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade.